Olá, meu nome é Rosi Lima e bem-vindo a mais um programa muito sustentável da Associação Projeto Biodiversidade. Nosso tema de hoje tenta vencer aves marinhas e bycatch, ou pesca acidental. No mundo todo, nós temos mais de 350 espécies de aves marinhas. Ali na Cabo Verde, nós encontramos 9 deles, sendo que na Ilha de Sal nós encontramos 5 e 3 deles endêmicas, ou seja, é só ali da Cabo Verde. Apesar de aves marinhas terem sua importância tanto para controlar a população de peixe como para a distribuição de nutrientes, também têm suas ameaças em todo o mundo, desde a poluição, principalmente por plástico, até a destruição de habitat e predação, tanto para seres humanos como para animais domésticos introduzidos por seres humanos. Ao longo do nosso programa, nós também olhar a importância das aves marinhas, ameaças que estão a sofrer e o que é feito ali na Ilha de Sal para ajudar, além de nós, o que é que tudo nós podemos fazer para ajudar. Natalina de Serra Negra vem falar um bocadinho sobre a importância das aves marinhas, mas a senhora Maldini também trabalho de conservação que é feito nas colônias ali na Ilha de Sal. Maldini, qual é que é a importância das aves marinhas? Aves marinhas é importante principalmente porque, como isso é considerado predadores top, isso acaba por ser responsável pelo equilíbrio daquela cadeia alimentar mesmo. Então, por exemplo, se podemos remover aves marinhas mesmo daquele ecossistema, ele acaba por entrar em desequilíbrio, ele acaba por afetar toda aquela cadeia alimentar e afeta nós mesmos. Isso acaba por ter também uma grande importância também para comunidades pescatórias, modo pescador, até porque o mesmo pescador da hora que está na mar, isso servia mesmo de referência para a localização de cardumes na mar, então isso acaba a facilitar a vida de pescador na mar. Qual é que é a importância de Serra Negra para aves marinhas? Serra Negra, recentemente, Junho Maio e Rabjung, esse foi considerado para BirdLife como áreas importantes de conservação de aves marinhas. Aí na Serra Negra não tem uma população muito importante, que é aquela maior população de rabjung em toda a África Ocidental. Então, devido a toda aquela grande população não tem, aquela diversidade de aves marinhas não tem na Ilha Sal, as duas zonas lá acabam por ter uma importância mesmo na conservação de aves marinhas. E tantas aves marinhas, tantas espécies de aves marinhas não tem ali na Sal? Bom, aí na Sal não tem 5 espécies de reproduzir, por exemplo, não tem cagarra, tem uma ave marinha cheia com chito, não tem rabjung, que a Sal tem aquela maior colónia de toda a África Ocidental, não tem João Preto e Pedreirinho, que são aves marinhas bem mais pequenininhos, tudo preto assim, e não tem também pedreiro, ele é conhecido, por exemplo, na São Cláudio, ele é conhecido como suplete e fogo. Qual que é o trabalho de conservação é que é feito ali na Serra Negra e naquelas outras colônias que tem ali na Sal de aves marinhas? Bom, aí na Sal não tem sido a fazer uma monitorização mensal de todas aquelas colónias, não tem na Ilha de Sal, não tenta anilhar basicamente tudo que as aves, não tenta o assim anilha, não tenta anilhar e também não tenta recolher algumas amostras, posteriormente está a ser analisado e acaba para deixar um maior conhecimento mesmo, aumenta o conhecimento sobre aves marinhas e desde a gente mesmo futuramente na conservação de aves marinhas. Quais que as maiores ameaças para aves marinhas, não só ali na Cabo Verde, mas a nível global? Não tem ameaças por apanho humana, pessoas que acabam para deslocar aqui as colónias, que acabam para apanhar pássaros mesmo para comer, para fazer como animais domésticos, para manter em casa, coisa assim. E também devido à presença humana, tem alguns animais introduzidos, como cães, gatos e ratos, que acaba para alimentar, acaba para predar naqueles ovos, naqueles crias e naqueles adultos. É por isso que as espécies são sensíveis à presença humana.
E também não tem outras ameaças também que ainda Cabo Verde está a crescer cada vez mais, que é desenvolvimento costeiro e também poluição luminosa. Como que as aves marinhas, essas colónias acabam para ser localizadas em lugares tão remotos e de difícil acesso, onde tem pouca poluição luminosa. Então o desenvolvimento costeiro acaba mesmo para trazer as ameaças, de modo a cães, gatos e ratos mais próximos daquelas colónias. E também tem poluição luminosa que acaba para afetar mesmo que as crias, principalmente que as crias, da hora que se acaba para abandonar ninhos, existe o afetado por aquela poluição luminosa. A nível global, uma das ameaças é o lixo marinho, que cheio daquelas aves marinhas mesmo acaba para alimentar daqueles lixos, cheio daqueles lixos que se encontra na mar. E este acaba também para alimentar essas crias daquele lixo e muitas vezes acaba para resultar na morte daquelas crias ou mesmo daqueles adultos. Uma daquelas ameaças que se acaba para sofrer mesmo na mar é bycatch, quando esse acaba para ser capturado de forma acidental através de pesca. Quais que os desafios você enfrentar durante o trabalho de conservação que já fez? Um daqueles desafios que acaba para enfrentar é mesmo a localização daquelas colónias, como está localizado em lugares bastante remotos, lugares de difícil acesso mesmo para seres humanos. Ele acaba para ser um trabalho um bocadinho desafiante. Um daqueles outros desafios também é tenta sensibilizar pessoas mesmo em relação a aves marinhas, dar maior conhecimento também sobre aves marinhas e de forma também, de maneira de não te envolver mesmo naqueles trabalhos mesmo de conservação ou tenta consciencializar um bocadinho sobre essas atividades dia a dia, maneira que ele te afeta mesmo, maneira que ele te afeta com as aves marinhas. E maneira que pessoas podem envolver tanto na apoiar conservação ou como mesmo ajudar. Não tem um programa de voluntariado mesmo para aves marinhas e não só. E então basta, se a pessoa está interessada, basta ela entrar em contato com o projeto de biodiversidade. Se uma pessoa encontrar uma ave marinha perdida, o que é que ele deve fazer? Bom, dependendo do tamanho daquela ave marinha, por exemplo, se ele for uma ave marinha daqueles mais pequeninos, a pessoa vou poder apanhá-lo, vou metê-lo dentro de um caixote assim, vou fazer aquele caixote uns buraquinhos, vou pô-lo num lugar seguro, vou entrar em contato com o projeto de biodiversidade e depois não te recolher aquela ave marinha, não te libertar. E se ele for uma ave mais grande, já naquela divida, como este é um bico, este pode pick-up, ele pode mesmo causar ferimentos. Então, o que não te aconselha é pessoas vou tentar botar um ponto de cima, vou apanhá-lo, vou meter ele dentro de um caixote, vou fazer aquele caixote de uns brequinhos, depois vou entrar em contato com o projeto de biodiversidade e não te trata do resto. Agora nós também falamos, a senhora Anise Lopes, é que também explica-nos um bocadinho o que é bycatch ou pesca acidental, também causas e soluções desse fenômeno. Anise, para começar, pode explicar-nos um bocadinho o que é bycatch? O bycatch ou pesca acidental, na português, e ele é tudo, tipo qualquer espécie que você apanha na hora de pesca que é alvo de pesca. Por exemplo, quando você vai pescar um atu, um garopo ou qualquer outro tipo de peixe e você acaba para apanhar na linha um outro tipo de espécie que era aquele alvo de você pescar. Você pode apanhar uma ave marinha, pode ser um tubarão ou mesmo uma tartaruga. E quais que impactos de bycatch para a vida marinha? E, bom, tipo, ele acarreta o problema para as espécies marinhas e o que é que ele leva a maioria de vezes à morte daquela espécie. E quais que causas desse pesca acidental? Tipo, o que é que leva aquele problema é simplesmente o facto de uma sobreposição daquelas áreas. Vou ter uma área de alimentação, por exemplo, aves marinhas, ele acaba para sobrepor junto a uma área de pesca de pescadores, tanto artesanal como pescador semi-industrial ou industrial. Então, aquela sobreposição de que as áreas de interação
tanto que as espécies marinhas, moda na casa de aves marinhas, está a alimentar, ou mesmo para uma área onde é que você encontra tubarões ou você encontra golfinhos, que também está a procurar alimento, então aquela superposição, mais área de pesca, acaba para levar aquele problema daquela pesca acidental. E tem algumas soluções para esse tipo de pesca? E solução, tipo, que tem, e solução seria para a pesca. Mas claro, não saber da importância que pesca para a economia mundial e principalmente ali na Cabo Verde, não tem comunidades que dependem de pesca aqui para sobreviver. E então ele é que não está poder falar porque poder pescar. Então o que é que tem sido feito? E, tipo, através de estudos, através de desenvolvimento tecnológico e desenvolvido algumas soluções, algumas medidas que podem contribuir para reduzir, ou seja, para minimizar aquele impacto tanto nas espécies marinhas como também naquela atividade de pesca daqueles pescadores. E algumas que as medidas, por exemplo, naquele lugar, principalmente na costa da África e na área do Mediterrâneo, já se está, em vez de fazer uma pesca diurna, se fazer uma pesca noturna, por exemplo, principalmente que ela tem um impacto nas aves marinhas, porque aquela é uma hora mais, tipo, de noite e hora de que as aves marinhas estão menos ativas, ou mesmo para outra espécie. Mas ele pode beneficiar uma espécie, ele pode prejudicar outra. Então, alguma que a solução é que ela é uma pesca noturna e tem também desenvolvido algumas metodologias, alguns dispositivos ou algumas outras técnicas, que é no caso, por exemplo, para aves marinhas particularmente, tem o que se chama, tipo, alguns espantadores de aves, e também utiliza linhas coloridas na linha de pesca que acaba para fugir daquelas aves. Então, esta evita a comer aquele lisco, porque aquelas aves normalmente o que é que te leva a porque se tu é aquele lisco, se está a comer aquele lisco, se acaba para ficar preso naquele anzol. Então, quer dizer, algumas que as técnicas têm sido desenvolvidas, mas essas técnicas, tipo, para se funcionar, ele tem um 100% de eficácia, então funciona dependendo do lugar onde é que ele está a ser aplicado. Então é importante, antes de utilizar qualquer medida, tenta saber qualquer condições, qualquer realidade daquele lugar e também que espécie que está a ser encontrada naquela área e que espécie que mais afetada para aquele pesca acidental. E o que é que o projeto de biodiversidade tem feito para reduzir ou minimizar esse tipo de situação? Nós, o que nós temos feito, como nós trabalhamos com pescadores, em colaboração, nós temos desenvolvido um trabalho forte de sensibilização e educação daqueles pescadores, naquele sentido lá, a hora que se acontecer um evento de pesca acidental, o que é que eles podem fazer, e também o que é que nós trabalhamos mais na recolha de dados para não poder ter uma compreensão de que esses eventos, quando é que isso acontecer, onde é que isso acontecer com mais frequência e qual que é a espécie que é mais afetada. Por exemplo, na casa de aves marinhas, não sabia assim que a espécie mais afetada para baicados e tipo é cagarra e rabo de junco, essa é a espécie que mais está a comer pescador na linha ou que está a pescar. Então, que esses dados lá é importante para nós, assim, não poder saber, juro mais que esses dados não estão a recolher, saber qual que é a melhor forma, qual que é a melhor medida que não poder utilizar, que é para reduzir, minimizar aqueles impactos. Até o momento, não tem que planos dentro desse projeto não tem da pesca sustentável em parceria com a BirdLife África, que é para tentar implementar uma daquelas soluções que eu falei anteriormente, que nesse caso os espantadores de ave, que é para tentar experimentar se ele funciona ali na Ilha de Sal e tenta minimizar aquele impacto. Mas também na pescadores, porque pescadores estão a pescar quando está acontecendo aqueles eventos, acaba para perder materiais de pesca, linha, anzol, então acerta. No início ele pode ter que aparecer um custo, mas quando ele fica acumulativo, já é um custo nesse dia a dia. E que dicas que você já para pescadoras ou talvez até outras pessoas que estão a fazer pesca, se uma ave marinha ficar presa, vai cair, o que é que ele pode fazer? Bom, nesse caso, ali, moda falar notícia, eu trabalho junto a pescadores na casa de formação, então nós tudo dar essa formação para saber qual é a melhor forma de manusear e de liberar as aves marinhas em segurança, tanto para as aves marinhas como também para aquele pescador, porque ele pode ser tipo, ele pode apanhar alguma ferida ou por causa de liberar aquela ave. Então, o que é que nós temos trabalhado mais naquele sentido lá? O que é que dicas não te dás e sempre quando um ave, principalmente que mesmo na linha, que é para trazê-lo para barco, para bote, de forma mais segura, tipo, de forma lenta, porque quando vou trazê-lo com muita força, aquele anzol ele pode causar um dano maior. E quando ele estiver na bordo,
tenta segurá-lo com segurança e confiança. Dica, e sempre tenta com toalha ou mesmo com moto, tenta abafá-lo um bocadinho de olhos, assim ele acaba para reduzir esse movimento, ele fica menos agressivo. E quando está aquele ave na borda, o que é que vou poder fazer? Depende da situação. Se aquele anzol está preso na boca, vou conseguir removê-lo, na bico, vou conseguir removê-lo. O que é que vou poder fazer? Vou poder, com a ajuda de um alicate, vou poder cortar aquele anzol e removê-lo e liberar aquele ave. Ou então, se no caso vou conseguir removê-lo, a melhor solução é cortar aquela linha, porque no caso que ele está engolido ou que ele está num lugar, se vou bater ele está a fazer mais dano, e corta aquela linha mais próximo possível do bico. E sendo assim, já vou poder liberá-lo em segurança, tenta liberá-lo sempre na água, um bocadinho afastado do bote, ou mesmo então liberá-lo contra vento, no ar, contra vento, que ele já está bem em segurança. Se no caso que ele estiver injuriado e botou a molha que conseguir voar, a melhor solução é contactar organizações, autoridades que é responsável naquela área de aves marinhas ou ambiental. Agora não também ouvi testemunho de um pescador é que por vários momentos já tive a situação de pesca acidental. O que é que ele faz com a e dicas também para ajudar outros pescadores. Pescador Ramiro, qual é que é o tipo de pesca que eu vou fazer normalmente quando vou desde o iniciar, há alguns anos atrás na pesca? Pesca artesanal, pesca no fundo e pesca de atum também. Mas o que é que levou para a pesca artesanal? Eu na casa, desde que eu tinha pai pescador, então consegui ficar mais para Marte e consegui ser pescador também. Para além de pesca, normalmente não sabia que na Marte tem peixe e também tem aves marinhas que dá para aquele local onde é que você pescar. Qual é que é este tipo de aves marinhas que você conhece, que normalmente interagem com a pessoa na pesca? Que as aves marinhas é cagarra, robjun, calcamar e alcatraz. Aquilo é como é mais na... E normalmente, qual é que tem uma interação direta na pesca? Aquele que me mais na linha? Mas é cagarra que está na linha. Normalmente, quando você está na atividade de pesca, certamente você acabar para pescar acidentalmente uma espécie que eu mencionar ali, no caso de cagarra, robjun, calcamar ou alcatraz. O que é que você fazer quando isso acontecer? Quando trazer um cagarra ou um robjun na linha, trazer devagar para que coisa, para machucar mais. Também conseguir trazer aquele anzol. Se ele tiver engolido aquele anzol, normalmente eu poderia trazer ele, tem que separar ele per bico para poder separar a linha per bico para poder soltá-lo. Mas se não conseguir trazer aquele anzol, se ele tiver aquele engatado na asa ou na bico, então é só trazer ele devagarinho e soltá-lo outra vez. E aquela sensação de ter, por exemplo, libertado aquela espécie, o que você sentia com isso quando você acabava de libertar uma espécie? Então fica com consciência tranquilo porque ao soltá-lo ele é um ave que tem indica gene e onde é que o peixe está, não estiver na canal, não está diga que basta não é na canal, não fica louco atento porque ele está com peixe. Por isso não está soltá-lo que consciência tranquilo. E no caso, por exemplo, de pesca acidental, você acha que ele é um problema a nível de pesca? Sim, ele é um problema sim, porque desde que você põe um ave que ele assim às vezes, por exemplo, na linha, ok, que ele tem engolido anzol, você tem maneira de trazer ele, a você vê que ele está a morrer, então você acaba de perder algum ave. O que você acha que devia ser feito e que podia evitar mais aquele contacto entre os outros? A mim, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, se eu estiver tchau na popa de apanhar a misca, então é assim que eu consegui pôr um chum na linha, que é para calcar aquela linha para evitar se bater aquele anzol. E também é assim que eu estou usando anzol mais grande, que é um bocadinho difícil, mas pronto. Sim, estou a ouvir dizer que às vezes normalmente também pescador te acaba por estar isco com um lote. Sim, e ele acaba por funcionar ou ele é só um... Não, ele funciona, você está a isca numa banda, você está linha na outra, você vai comer aquele coisa, o peixe comer aquele outro, já não tem. Aí você conseguir tirar o dia de pesca? Claro, não tem os dias de trabalho, sim. Já no Titas Gana, reta final do nosso programa, então só não relembrar algumas dicas que já fui ali. Se não encontrar uma ave marinha ferida, não tentar cobri-lo com toalha, tapar-lhe a visão e colocá-lo num caixo um bocadinho mais grande do que aquele ave. Depois de ter perfurado esse caixo também para ele poder respirar. Depois,
não pôr no lugar mais quieto possível e não contactar autoridades, ou Câmara Municipal, Projeto Biodiversidade ou Ministério da Agricultura e Ambiente ali na Ilha de Sal. A notícia chega no final do nosso programa. Desde já, nós agradecemos pelos últimos 6 meses de acompanhar nós, tanto nas redes sociais como na TV TCSN ou na turismosap.cv. Durante esta temporada, nós tratamos de diversos temas, tanto relacionados ao mar como à terra, mas sempre procurar proteger nosso meio ambiente e de pedir para todas as pessoas para apoiar nós ao longo desse processo. Muito obrigada a cada um que acompanha nós e cada um que leva estes temas a sério. Se você quiser continuar a apoiar nós, você vai nas redes sociais do projeto Biodiversidade on demand em turismosap.cv. Nós esperamos encontrar-vos numa próxima temporada e desde já, mais uma vez, muito obrigada.